Neste vídeo, veremos, de maneira mais conceitual, os dois últimos elementos, que são as grelhas e treliças. Até então, vimos o procedimento para o cálculo das vigas isostáticas e os pórticos. Grelhas são elementos compostos por estruturas lineares situadas no mesmo plano, com um carregamento perpendicular ao seu plano. Para eu determinar os esforços numa grelha, eu preciso utilizar das equações da estática. Porém, como é elemento contido num plano horizontal, nós utilizamos a somatória de forças verticais, porque eu só tenho carga perpendicular ao plano, só cargas verticais, e somatória de momento. Só que agora eu tenho um momento tanto em x quanto em y, porque é um elemento plano, um elemento formado por barras lineares que estão compostas tanto numa direção quanto na direção perpendicular também. Por isso eu faço essa somatória com essas três equações para determinar os esforços nas grelhas isostáticas. Na prática, a maioria das grelhas que nós encontramos são grelhas hiperestáticas, onde através dessas equações não conseguimos determinar todas as reações de apoio e os esforços internos. Nós temos poucos exemplos de grelhas isostáticas, onde eu só tenho três incógnitas, porque eu tenho essas três equações para determinar as nossas reações de apoio. Esse seria um exemplo de uma grelha hiperestática. Nas grelhas, os esforços que atuam são os esforços cortantes, o esforço de cisalhamento, esforço de flexão, e aparece um novo tipo de esforço que não tínhamos até então, que é o esforço de torção, querendo rotacionar uma barra ao redor do eixo dessa barra, como se estivesse torcendo um pano, por isso o nome torção, que tem o movimento como indicado aqui na figura. Então, para eu determinar os esforços numa grelha, eu preciso determinar quais são os esforços, o esforço de cisalhamento em cada uma dessas barras, qual que é o esforço de flexão e também qual que é o esforço de torção. As reações de apoio que vai aparecer na grelha também serão cisalhamento, flexão e torção nas nossas grelhas isostáticas. Aqui são alguns exemplos de grelhas formadas por vigas de concreto, pode ser vigas metálicas também, e a indicação aqui das cargas, sempre perpendicular ao plano que contém a nossa grelha. Alguns exemplos reais aqui, ó, vigas de concreto ligadas, formando aqui uma malha, que é chamado esse conjunto de grelha. Aqui também uma grelha um pouco mais elaborada, com barras também nas diagonais. Aqui outros exemplos, agora uma grelha metálica e aqui de concreto. São exemplos de grelhas todas hiperestáticas. Então, um exemplo de uma grelha isostática seria um elemento bem mais simples. Eu tenho aqui um engaste, por exemplo, aqui duas barras perpendiculares entre si com uma carga de 40 kN aqui na ponta. Então, esse modelo é o exemplo mais simples e comum de uma grelha isostática. Eu teria três reações de apoio: a carga vertical, que seria o VA, o MEA, que seria uma reação de apoio com relação ao momento fletor, e apareceria um MTA, que seria um momento torsor, que o engaste aplicaria nessa barra para não deixar com que ela rotacione, como se fosse uma maçaneta, onde essa carga tende a rotacionar essa primeira barra, e aí o engaste impede essa rotação. Então, só como exemplo, nós não teremos exercícios para essa questão de grelhas, exemplos mais teóricos, exercícios mais teóricos. Então, como que eu faria para calcular as reações de apoio e determinar o diagrama de esforço cortante, momento fletor e momento fletor para esse exemplo? Utilizando as equações
da estática, somatória de forças verticais igual a zero. Minha primeira reação, que é o meu VA, indicando aqui de baixo para cima, eu teria VA mais 40 igual a zero, ou seja, o meu VA é igual a menos 40, porque a minha reação de apoio, na verdade, é de cima para baixo, para impedir o movimento que tende a ser gerado por essa força de 40 de baixo para cima. Segunda equação somatória de momento com relação ao eixo Y, que seria o meu momento fletor para essa barra que está engastada. Sempre o momento é força vezes distância. No caso de grelha, a gente sempre usa a distância paralela ao eixo do elemento em questão. Então, seria a distância com relação ao eixo X. Para esse caso, seria força 40 vezes a distância 5. Então, eu encontraria o valor de 200. Já o momento torsor seria o momento com relação ao eixo X, que tende a torcer, a rotacionar essa barra, como se fosse uma maçaneta, você aplicando uma força, tendendo a rotacionar. A reação de apoio vai ser o momento torsor para impedir esse giro. O momento é força vezes distância. Para o momento torsor, a gente utiliza a distância perpendicular ao eixo da barra em questão. Então, a barra aqui está na direção X, a distância que iremos utilizar é na direção Y. Então, seria o momento torsor é 40 vezes 3, 120. Indicado por duas setas, que é onde você aponta, utilizando a regra da mão direita, aponta o dedão para onde as setas estão indicando, e a rotação será no mesmo sentido dos outros 4 dedos, que você faz similar ao que era feito em física, utilizando essa regra da mão direita. Então, tenho esse giro que o engaste tenta impor para impedir com que essa grelha rotacione. Então, aqui eu determinei as 3 reações de apoio. Para traçar o gráfico, é similar ao que foi feito em viga e em pórtico. Posso começar tanto da esquerda ou da direita, mudando o sentido, como foi feito lá em viga também. Então, da esquerda para a direita é no mesmo sentido da carga. Como a carga é negativa, então o gráfico vai descer. Não tem nenhuma outra força ao longo da grelha, apenas no final, e fecha aqui com o valor de 0. Então, esse seria o diagrama de esforço cortante para essa grelha. Diagrama de momento fletor, eu preciso analisar barra por barra, porque para a primeira barra, o meu momento fletor é a força, nesse caso aqui 40, vezes a distância até o ponto que eu quero determinar o momento. Então, se eu calcular o momento na ponta, o momento é 0. Sempre no início de qualquer estrutura, o momento é 0, porque eu não tenho nenhuma carga-momento aplicada. Já aqui no ponto de encontro entre as barras, o momento fletor seria 40 vezes a distância paralela a essa barra, que seria 3. 40 vezes 3, 120, o momento fletor para esse trecho. Já para a minha barra que está engastada, se eu considerar o momento na ponta, tenho que multiplicar 40 vezes a distância, mas a distância paralela à minha barra. Então, a distância que eu tenho do 40 até o início da barra é, na verdade, 0, porque o 3 é perpendicular, não conta. Então, eu começo com o valor de 0 para essa barra e termino no valor de 40 vezes 5, que seria 200. Então, esse seria o gráfico de momento fletor. O momento torsor é bem parecido, porém as distâncias que eu utilizo são as inversas do momento fletor. Então, para o primeiro trecho, eu utilizaria as distâncias perpendicular à barra. Então, 40 está aplicado exatamente em cima da barra, eu não tenho nenhuma distância perpendicular. Seria 0. Já para o segundo trecho, a distância do 40 até a minha barra, a distância perpendicular é 3. Então, seria 40 vezes 3. Para qualquer ponto, essa distância é a mesma. Seria 120 o momento torsor
para essa minha barra. Então, esses seriam os diagramas para esse exemplo de uma grelha isostática. Como eu falei, não é muito usual na prática, nós não temos muitos exemplos de grelhas em estruturas de concreto armado, estruturas de madeira. Geralmente são grelhas hiperestáticas. Então, o exercício que faremos em nossa disciplina vai ser algo mais teórico, onde iremos procurar exemplos de grelhas utilizadas em estruturas reais. O nosso segundo elemento são as treliças. Treliças, a definição de treliça, que são elementos reticulados, são barras lineares ligadas entre si através de rótulas. E, necessariamente, todas as cargas que irão atuar precisam estar aplicadas nos nós, nessas rótulas. Se eu tiver alguma carga fora dessa rótula, já não seria uma treliça. Então, os esforços que atuam numa treliça é um elemento muito eficiente para vencer vãos grandes e são muito utilizados como estrutura metálica, de madeira, e os esforços só tem esforço normal. Então, as barras ou vão estar sendo tracionadas ou comprimidas. Eu só tenho tração ou compressão nas minhas barras. Eu não tenho esforço cortante, momento fletor. A gente desconsidera o peso próprio do elemento, que geralmente é bem pequeno. Então, no cálculo de uma treliça, nós precisamos determinar as reações de apoio e qual o esforço normal em cada barra, quanto que é o valor da tração ou compressão em cada uma dessas barras. Tem alguns exemplos de treliças que já são pré-determinadas a disposição das barras, mas pode ser feito de diversas formas para formar a treliça. Aqui outros exemplos de treliças, nós vemos muitos exemplos em galpões, em telhados metálicos, telhados de madeira, geralmente são formados por treliças. Então aqui alguns exemplos, como telhado, em pontes, formados aqui por treliças, que são barras lineares ligadas entre si através dos nós, que são rótulas, e as cargas aplicadas nos nós. E exemplos de telhados metálicos formados por esse tipo de elementos que são treliças. Então, como que eu faço para determinar os esforços numa treliça, numa barra? Tenho dois métodos principais, são os métodos das seções e os métodos dos nós. Vou estar mostrando rapidamente como que seria um exemplo do método dos nós para a determinação desses esforços, mas teremos um outro vídeo onde estarei demonstrando como utilizar uma ferramenta, o F2, para a determinação dos esforços numa treliça. Aqueles que tiverem acesso podem utilizar esse software para determinar os esforços nesse tipo de elemento e também em vigas e pórticos também. Então, primeira coisa, eu tenho uma treliça, eu preciso numerar aqui todas as barras que eu tenho, no caso aqui são 7 barras, e os nós, tenho aqui o primeiro nó no apoio, segundo nó, que seria o segundo apoio, o apoio de primeiro gênero, tenho um nó no meio da minha treliça e 2 na parte superior, que é na ligação das barras. Como que seria o método dos nós? O primeiro passo, que independe de qual método que eu vou utilizar, é o cálculo das reações de apoio, exatamente como fazíamos em pórticos. Então eu faço somatória de forças verticais igual a zero, somatória de forças horizontais igual a zero, e somatória de momento no ponto A, por exemplo, igual a zero. Então, utilizando essas equações, somatória de forças horizontais, vou achar o valor do HA, que é igual a 6 kN, porque eu tenho uma carga de 6 aplicada da esquerda para a direita, então vou encontrar o valor de 6 da direita para a esquerda. Somatória de forças verticais igual a zero, teria
VA mais VB menos 40 igual a zero. E somatória de momento igual a zero, utilizando o ponto A, teria 40 vezes 2,40 mais 6 vezes 1,60 menos VB vezes 4,80, isso igual a zero. E aí eu encontro o valor de VB igual a 22 e VA igual a 18. Então eu encontro aqui as reações de apoio exatamente como fizemos em Porte. Após isso, o método dos nós, eu vou analisar separadamente cada nó, cada rótula, porque a somatória de forças que chega nesse nó precisa necessariamente ser igual a zero. Então, como a treliça geralmente são formadas por triângulos, eu teria que fazer a decomposição de forças para calcular a somatória de forças nesse nó, tanto na vertical quanto na horizontal, que é exatamente esse o procedimento do método dos nós. Então, só como exemplo, no meu primeiro nó, eu tenho a minha reação de apoio aplicado de 18, de baixo para cima, tenho o HA, que é 6, e eu tenho a força aplicada pela barra 1 e a força aplicada pela barra 2. Se eu somar essas quatro forças, necessariamente precisa dar igual a zero, porque esse nó está parado, uma estrutura estática. Porém, a somatória de forças em Y, as forças verticais, eu vou ter o meu VA, e de cima para baixo eu tenho a minha força 1, só que eu preciso decompor essa força, saber quanto que esse F1 decompondo vai aplicar de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, eu conseguiria decompor essa F1 na minha F1Y e F1X. Dessa forma, eu consigo determinar os valores dos esforços na minha barra 1 e na minha barra 2. Fazendo somatória de forças verticais, eu encontro que o F1 22,5. Preciso decompor e aí eu consigo determinar o F1. Somatória de forças horizontais, eu encontro o F2 igual a 19,5. Decompondo, seria multiplicar a força vezes seno e a força vezes cosseno para saber qual que é a decomposição em cada eixo. No segundo nó, eu teria a carga da minha primeira barra, a carga da barra 3 e a carga da barra 4, chegando nesse nó. Fazendo a somatória de forças verticais e horizontais, eu consigo determinar o esforço em cada uma dessa barra. Já para o meu nó E, eu teria a força de 6 kN, que está aplicada exatamente no nó, a força da barra 7, a força da barra 5 e a força da barra 6. Somando tudo, eu consigo determinar os esforços em cada uma dessas barras. E no meu primeiro nó, onde está aplicado aqui, onde eu tenho um apoio de primeiro gênero, eu teria a força da barra 7, a força da barra 6 e a reação de apoio seria o meu VB. Fazendo a somatória de forças verticais e horizontais, eu conseguiria determinar os esforços atuantes nessa barra 6. Então, fazendo todas as contas, eu encontro aqui o esforço na minha barra 1 de menos 22,5, um esforço de compressão. Na minha barra 2, 19,5. Na minha barra 3, 22,5. Barra 4, menos 27. Barra 5, 27,5. Barra 7, menos 27,5. E barra 6, 16,5. Então, esses seriam os esforços normais que eu tenho em cada uma das barras da minha treliça e também as reações de apoio. Como para determinar esses valores eu preciso utilizar geometria, decomposição, seno e cosseno, um pouco trabalhoso,
nós veremos como que podemos utilizar o F-Tool, que é um programa gratuito que faz esses cálculos de maneira mais rápida. Então, eu estarei postando um outro vídeo que iremos resolver esse exemplo utilizando o F-Tool. Depois teremos uma tarefa sobre grelha e treliça para vocês estarem desenvolvendo. Vai ser a última atividade dessa disciplina. Um abraço, bom estudo para vocês.